Olá, prezadas e prezados discentes da disciplina Administração Pública. Aqui é o professor Alexandro Bilar e hoje faremos um levantamento histórico acerca da evolução da gestão pública em nosso país. É um tema bem interessante, espero que gostem. Prestem bastante atenção e vocês também poderão posteriormente seguir as indicações e dicas de fontes de consulta para ampliar os horizontes de estudo. Peço que acompanhem atentamente. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Lembrando que se trata apenas de um recorte, de uma abordagem que não é tão detalhada e que, obviamente, vai chamar atenção para alguns pontos centrais. Vamos em frente. Bem, de início, em nosso país, vamos chamar a atenção para o chamado Estado oligárquico. Esse período, conhecido como República Velha, ou também República dos Coronéis, onde houve forte presença do coronelismo, certamente vocês devem ter estudado nas aulas de História, e nosso Nordeste, em especial no sertão nordestino, né? Essa questão do coronelismo sempre foi muito abordada e até hoje traz consequências para o nosso dia a dia. Na gestão pública não é diferente. Estamos falando aí do período entre 1889 a 1930, onde existia pouca importância dada às políticas públicas de caráter social, assim como a mobilização da sociedade civil, que nós vemos hoje através das mídias e nas ruas, não é? Os pobres e os excluídos ficavam à margem das políticas sociais básicas, né, aquelas elementares, e eram atendidos por santas casas de misericórdias na área de saúde e outras organizações de cunho religioso, em especial. Bem, na sequência, entre 1930 e 1956, podemos falar do chamado Estado interventor, onde houve a implantação de um modelo de administração pública burocrática aqui em nosso país, com a chegada ao poder do Getúlio Vargas, né, nos anos 30. Houve, à época, um processo de industrialização nacional. O Estado passou a intervir fortemente no setor produtivo. A administração pública foi submetida a um processo de racionalização, né, com a criação de carreiras de Estado, carreiras burocráticas, o concurso como forma de ingresso ao serviço público, que são características típicas do modelo burocrático weberiano. Nós estudamos anteriormente os modelos de administração pública, né? Então, essa época aqui foi palco do modelo de gestão burocrática. Criação do Departamento de Administração do Serviço Público, o famoso DASP, né, famoso histórico, em 1936, e foi o primeiro departamento criado para realizar a chamada modernização da administração pública no país, né, fazer a chamada modernização administrativa. Até hoje temos órgãos que desempenham tal papel. Atualmente temos uma secretaria especial vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República que realiza esse papel, que tem essa atribuição. Iremos falar um pouquinho dela ao final dessa nossa apresentação. Então, houve uma forte influência do modelo de administração científica do nosso Taylor e também do Max Weber, né, da escola clássica, na administração pública. Então, chamaram a atenção essas características nesse período histórico. Pois bem, ainda durante essa época, de 1930 a 1956, do chamado Estado interventor, temos
a criação das bases institucionais de uma democracia, nos moldes das sociedades fordistas da época, né? Lembrando que estávamos aí no período do esplendor da abordagem clássica da administração, Ford, Weber, Taylor, Fayol, né? Os direitos trabalhistas, o sistema de ensino público, o voto ou sufrágio universal, e isso foi estabelecido aí na Constituição de 1946. Então buscou-se instaurar no país um chamado Estado de bem-estar. Nós já discutimos isso em outras oportunidades. Criação do Serviço Social da Indústria e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, também vinculado a esse processo de fortalecimento, né, industrial do nosso país. E também foram criados sindicatos, federações, confederações, nesse período do Estado interventor. Bem, dando continuidade, o chamado governo JK, ou de Juscelino Kubitschek, também vocês devem ter estudado nos livros de história, no ensino médio, de 1956 a 1961, lembrando que ele tinha aquele lema 50 anos em 5, né? O JK que fez aquele projeto da criação de Brasília com Niemeyer, inclusive há uns documentários bem interessantes que vocês podem achar na internet sobre esse processo histórico, sobre esse período da nossa história. E foi durante o governo do JK que houve o chamado Plano de Metas, né? Um programa de industrialização e modernização criado à época, onde constavam metas setoriais. Então, os setores, tanto público quanto privado, tinham lá uma lista de metas a serem atingidas. Então, foi o chamado ideal desenvolvimentista, né, desse período histórico do JK. E a frase, como eu já disse, 50 anos em 5, ficou de uma forma emblemática, como uma marca aí do seu governo. Passado esse período do JK, tivemos aí o período de ditadura militar. Inclusive, uma questão que está sendo muito debatida nos últimos tempos, essa questão do regime militar. Na verdade, sempre foi, né? E sempre será, dados os impactos do golpe de março de 1964 na nossa história brasileira. Então, instaurou-se o regime militar e, com ele, né, das estruturas hierarquizadas e centralizadas para a gestão do social. Então, teve o decreto número 200 de 1967, que transferiu aí atividades para autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e instituiu os princípios do planejamento e do orçamento, né? Foi a chamada reforma administrativa à época dos militares. E nós vamos nos ater aqui principalmente a questões de cunho técnico de evolução da administração pública, sem entrar na seara dos impactos sociais que a época da ditadura, que foi um período muito triste da nossa história, trouxeram para todos nós, né? Então vamos nos ater aqui à questão de mostrar um pouco dessa evolução histórica da gestão pública nesse período. Ainda durante o período de ditadura, podemos citar, né, nesse período de 1964 a 1985, a criação do Sistema de Planejamento Federal, que originou o Plano Nacional de Desenvolvimento e a Secretaria de Modernização do Estado, aí nos anos 70. O Ministério da Desburocratização e o Programa Nacional de Desburocratização, que tiveram início aí nos anos 80, né? No começo da década de 1980. Também ocorreram durante esse período de ditadura militar. Passado esse período de ditadura, houve o chamado período de redemocratização brasileira, iniciado aí em 1985, quando
nesse processo de transição entre 1985 até 1988, foi criada a nova Constituição Federal, né, que ainda está em vigor, é a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Então, a partir da Constituição de 88, deflagrou-se o processo de municipalização da gestão pública. Então, o foco foi para os municípios, né? Os maiores poderes foram passados aos municípios, aos conselhos municipais, nas várias áreas de interesse público, educação, saúde, ambiental, e houve uma ampliação da participação social na resolução de assuntos comunitários. É característico da nossa Constituição. Esse maior aporte de poderes para a esfera municipal. E criou-se um novo modelo orçamentário com os tradicionais PPA, Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Inclusive, iremos falar especificamente desses assuntos em uma próxima oportunidade. PPA, LDO e LOA. Outra contribuição da Constituição de 88 para a gestão pública foi que ela estabeleceu aí o plano diretor, né? Posteriormente, isso foi reforçado com o Estatuto das Cidades. Inclusive, tivemos uma discussão sobre isso no nosso seminário recentemente, e que não foi à toa, né? Foi justamente para fortalecer essa aula de hoje. Então, para os municípios com mais de 20 mil habitantes, é obrigatório ter o plano diretor, consta lá no Estatuto da Cidade, plano diretor que dá um norte aí para a gestão pública no âmbito municipal, e que também é uma contribuição da Constituição de 88. Então, a partir da Constituição de 1988, houve uma maior prioridade para o planejamento, para os direitos dos cidadãos e a participação mais ativa da sociedade nas decisões, principalmente na esfera local, na esfera municipal. Bem, a partir da década de 90, nós temos a chamada reforma administrativa, que ocorreu aí e que é lembrada em muitos livros. E como nós citamos o Matias Pereira, que é um autor da área de gestão pública, que nós estamos baseando nosso discurso ao longo dessa disciplina, ele falou um pouco sobre isso. Então, segundo palavras aí do próprio Matias Pereira, no final do texto consta o livro dele, que vocês podem posteriormente procurar, e também muito texto disponível, há muito texto disponível sobre ele na internet, vocês não precisam adquirir fisicamente o livro, né? Vocês conseguem baixar muitas coisas na internet que vão reforçar isso que eu estou dizendo agora. No governo Collor, né, durou pouco tempo, de 90 a 92, apesar da adoção dos princípios da descentralização e da flexibilização, inclusive ele dizia que isso era uma das características à época, ocorreu, na verdade, segundo Matias Pereira, o desmonte do setor público e o enfraquecimento do papel do Estado. Então, houve forte redução do tamanho e do número, né, de servidores da máquina pública, da máquina governamental, né, da administração, e isso foi realizado de forma inadequada. Com o impeachment do Collor, assumiu Itamar Franco e ficou no poder até 1994. E durante o seu governo foi implantado o Plano Real, em 1909, nessa fase do governo de Itamar Franco, quando o então ministro da Economia era o Fernando Henrique Cardoso. Bem, muitos de vocês não devem se lembrar, a não ser alguns que já têm um pouco mais de idade,
Mas à época o sucesso do Plano Real fez com que em 1995 o Fernando Henrique Cardoso se tornasse presidente. E ele que era ministro da Economia, né, no governo Itamar Franco, como foi dito. E de 95 a 98 e de 99 a 2002, porque ele se reelegeu. Né? Então, nesse período, começaram a adotar, com a chamada reforma administrativa, gerencial, né, reforma gerencial do Estado, alguns princípios que até hoje constam na administração pública, dentre eles a questão do foco no cliente cidadão, a flexibilidade da orientação para os resultados, o controle social. Então, com o advento aí do plano diretor da reforma do Estado. Também merece destaque aí o governo eletrônico, né, o programa do governo eletrônico, que começou aí, teve suas origens à época. Na época ainda a internet ainda era uma coisa que engatinhava aqui no nosso país, mas já foram criadas as bases. A chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, muito falada até hoje, e a questão do Estatuto da Cidade, que foi tema aí do seminário recente que promovemos no curso sobre gestão pública, governança, direito público e bem-estar social. A professora Iris Souto Maior falou especificamente sobre o Estatuto da Cidade, nesse seminário que vocês participaram aqui no curso de administração que nós promovemos recentemente, né? Agora em janeiro de 2021. Então, prosseguindo, após o governo do Fernando Henrique, teve o governo Lula, que também teve 2 mandatos, de 2003 a 2006, de 2007 a 2010. Eu acredito que aí já esteja aí fazendo parte da vida de vocês, né? Muitos de vocês estão aí perto na faixa de 20 anos, por aí. Então já alguns de vocês nasceram ou no final do governo de Fernando Henrique, ou no início aí do governo Lula, né, do primeiro governo Lula. Enfim, já houve aí no governo Lula o chamado Programa Nacional da Gestão Pública e Descentralização, o chamado GESPública. Foi um decreto governamental, o decreto 5.378, e consolidou a aplicação de instrumentos gerenciais, né, abordagens gerenciais e a chamada governança, palavra também que foi muito falada recentemente no nosso seminário, na formulação de implementação e avaliação das políticas públicas. Por sinal, a governança é tema do meu doutorado. Né? Em 2005, foi publicado o decreto 5.450, que instituiu compras governamentais pela internet, né, no chamado pregão eletrônico. Eu menciono bastante a legislação porque, na questão estatal, o primeiro princípio do Estado é o da legalidade, né? Além dos outros princípios que nós já conversamos ao longo da disciplina, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, né? Bem, durante o governo da Dilma Rousseff, de 2011 a 2014, e de 2015 a 2016, porque ela sofreu o processo de impeachment em 2016, destacam-se a criação do Sistema de Cadastramento Unificado e de Fornecedores do Governo Federal, o Guia de Gestão de Processos de Governo e o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto, além da Lei de Acesso à Informação, a LAI, Lei 12.527 de 2011, e o decreto que a regulamentou, que tem uma relação direta com a questão do accountability, o decreto 7.724 de 2012. O accountability é a questão da prestação de contas, né, a transparência no setor público. Isso foi discutido no nosso seminário sobre governança, direito público e bem-estar social. Além da política de dados abertos do Poder Executivo Federal de 2016, né, o decreto 8.777. Com o impeachment da Dilma, em agosto de 2016, assumiu Michel Temer, que ficou no poder até o final de 2018. E durante o governo Temer, instituiu-se aí a Política Nacional de Segurança da Informação, né, que dispôs sobre a governança da segurança
da informação. A partir de 2019, teve início o governo do atual presidente, Jair Bolsonaro. Foram criadas 2 secretarias especiais, a de modernização do Estado, que está diretamente relacionada à Secretaria-Geral da Presidência da República, e a de desburocratização, gestão e governo digital, essa vinculada ao Ministério da Economia. Ambas foram criadas pela Lei nº 3.844, de 2019, que fez uma reformatação aí da estrutura da administração pública federal, né? E o decreto 10.332, de 2020, que estabeleceu a estratégia do governo digital de 2020 a 2022. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o governo digital é uma tendência em muitos países, e no nosso não poderia deixar de ser diferente com o advento da internet, né? Então, uma série de serviços digitais que vocês podem ter acesso entrando no site aí do governo, gov.br, www.gov.br/governo digital, vocês podem acessar uma série de serviços, como por exemplo a carteira de trânsito, né? A carteira digital de trânsito, a carteira de trabalho digital. Então há toda uma gama de serviços que tendem a crescer, obviamente. Você pode solicitar hoje aposentadoria pela internet, você pode dar entrada em certificado internacional de vacinação, enfim, uma série de serviços que você pode ter disponíveis. Isso é uma tendência mundial. E aqui no nosso Brasil esperamos que se desenvolva cada vez mais, porque a tendência é que essa esfera de internet das coisas se expanda. E agora no cenário de pandemia, né, esses serviços digitais são indispensáveis. Então espero que tenham gostado dessa nossa breve explanação sobre a evolução da administração pública. No final, algumas referências, e vocês não deixem de pesquisar no link próprio aí do governo digital, que está disponível aqui na apresentação, né? Maiores informações sobre os serviços atualmente dispostos. E a sociedade tem que procurar se inteirar disso e compartilhar, né? Conversar a respeito, divulgar essas informações que são indispensáveis para todos.